aqui é o Marcelo. Você está no seu tempo de elite. Corpo em movimento, mente disponível. Antes de qualquer teoria, eu quero que você viva uma cena. Um jovem engenheiro, disciplinado, ambicioso, trabalhador de verdade. Ele passa 10 semanas construindo uma análise profunda sobre uma fusão corporativa de grande porte. Trabalha até meia-noite, polindo planilhas, calibrando projeções, refinando cada slide. Constrói uma obra, não uma apresentação, uma obra. Ele acredita no que está fazendo, acredita que aquele trabalho vai mudar alguma coisa. Quando termina, manda tudo para o chefe, com a satisfação silenciosa de quem sabe que entregou o melhor possível. A resposta chega em poucas horas. Desculpe, o negócio não vai acontecer. Ótimo trabalho, porém. E o que acontece com esse homem? Do ponto de vista racional, não deveria acontecer nada de ruim. Ele foi reconhecido, vai ser avaliado positivamente, provavelmente vai ganhar aumento no próximo ciclo. A lógica diz que ele deveria estar bem, mas não está. Algo fundamental morreu ali. Algo que a planilha de RH não consegue medir. Algo que o bônus de desempenho não consegue reparar. E isso não é fraqueza, não é falta de profissionalismo, não é problema de atitude, é arquitetura humana, é o jeito que fomos construídos e que pouquíssimas pessoas entendem. Dan Ariely é um dos maiores economistas comportamentais vivos, mas antes de ser professor em Princeton, em MIT, em Duke, antes de publicar livros que redefiniram como entendemos decisões humanas, ele foi um adolescente israelense que sobreviveu a um dos acidentes mais devastadores imagináveis. Aos 18 anos, uma enorme tocha de magnésio explodiu ao seu lado. Resultado: 70% do corpo coberto com queimaduras de 3º grau. 3 anos num hospital, dezenas de cirurgias, dor contínua. E foi ali preso numa cama, coberto de bandagens, observando a si mesmo e os outros pacientes com a distância que só a dor profunda proporciona, que Ariely começou a fazer as perguntas que mudariam a forma como compreendemos o comportamento humano. Por que alguns pacientes seguiam o protocolo de tratamento e outros não? Porque ele mesmo, sabendo racionalmente que a injeção de interferon o curaria, precisou criar um ritual com filmes para conseguir se enforcar 3 vezes por semana durante 18 meses. Por que a estrutura do ambiente mudava tão radicalmente o comportamento das pessoas? O livro que vamos dissecar hoje se chama The Upside of Irrationality, a vantagem da irracionalidade. E a tese central é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Não somos irracionais por acidente. Somos irracionais de formas sistemáticas, previsíveis e muitas vezes produtivas. E o sistema financeiro sabe disso muito melhor do que nós. O sistema financeiro moderno não foi construído contra pessoas irracionais. Foi construído para pessoas irracionais. Para explorar exatamente as formas específicas pelas quais falhamos sempre da mesma maneira, sempre nos mesmos pontos, sempre com as mesmas consequências patrimoniais, hoje você vai aprender a reconhecer esses mecanismos, vai aprender o que eles custam e vai aprender como reapropriá-los como vantagem estrutural, porque a irracionalidade bem compreendida não é uma fraqueza. É um campo de batalha e quem conhece o terreno vence. Bloco 2, reconhecimento. As microverdades. Eu preciso que você seja honesto com você mesmo por um momento. Não estou pedindo confissão pública. Estou pedindo diagnóstico interno. Primeira pergunta. Você já comprou algo que não precisava porque estava em promoção e sentiu que estava economizando dinheiro? Um produto que não estava nos seus planos, mas que a oferta tornou impossível de resistir? Você comprou e se sentiu racional, inteligente, esperto, fez um bom negócio. Ou fez. Segunda pergunta. Você já ficou mais tempo do que deveria num emprego que não te satisfazia porque havia investido muito naquele lugar? Porque tinhas amigos ali, ou porque as pessoas te conheciam, ou porque tinhas construído algo? E a dificuldade de sair crescia exatamente na proporção do tempo que você permanecia. Cada mês a mais tornava a saída mais difícil, não mais fácil. Terceira pergunta. Você já supervalorizou um imóvel, uma ideia, um negócio, um projeto simplesmente porque foi você quem fez? Não porque tinha dados objetivos mostrando que era bom, mas porque era seu. E qualquer pessoa que tentasse te dizer que era mediano
precisava provar muito mais do que uma pessoa objetiva precisaria? Se a resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, bem-vindo à arquitetura cognitiva que o sistema financeiro utiliza contra você todo dia. Vou adicionar uma quarta pergunta. Essa é a mais profunda. Quarta pergunta: você já tomou uma decisão financeira importante, uma grande compra ou investimento, uma mudança de emprego num momento de euforia ou pressão extrema e depois, semanas mais tarde, olhou para essa decisão e não conseguiu entender completamente o que estava pensando naquele momento? Como se a pessoa que tomou a decisão fosse ligeiramente diferente de você, porque era. A neurofisiologia do estado emocional alterado de alta excitação, seja ela positiva ou negativa, literalmente produz um acesso diferente às memórias, uma ponderação diferente de riscos e recompensas, uma janela temporal de consideração mais estreita. O você que tomou a decisão no pico emocional e o você que avalia a decisão 3 semanas depois em estado calmo são, funcionalmente, agentes diferentes com acesso a diferentes partes do mesmo sistema cognitivo. Ariely chama isso de o problema do eu quente e do eu frio. O eu quente decide sobre emoção, pressão, urgência, euforia ou medo. O eu frio avalia, planeja e compreende consequências de longo prazo. E o sistema financeiro moderno é extraordinariamente eficiente em um único objetivo: garantir que todas as suas decisões de consumo sejam tomadas pelo eu quente e todas as suas obrigações sejam cumpridas pelo eu frio. A promoção relâmpago de 24 horas, a taxa especial que expira amanhã, o lançamento com lista de espera, o crédito pré aprovado disponível agora, a parcela que cabe no orçamento. Todas essas são tecnologias de ativação do eu quente, e quando o eu frio acorda pela manhã para pagar as faturas, ele paga as decisões do eu quente de meses anteriores, sem qualquer memória vívida do estado que as produziu. Agora a virada que muda tudo. Esses 3 comportamentos que acabei de descrever não são defeitos de caráter, não são preguiça mental, não são falta de educação financeira. São mecanismos evolutivos legítimos que foram construídos ao longo de milhares de anos para nos ajudar a sobreviver e que, no contexto do mercado financeiro moderno do século XXI, foram sequestrados, invertidos e transformados em instrumentos de transferência de riqueza, da sua conta bancária para de quem entende como esses mecanismos funcionam. Ariely documenta isso com rigor científico, experimento por experimento, dado por dado, e o que emerge não é uma teoria abstrata, é um manual de operação do ser humano que o sistema financeiro já leu e que você ainda não. Vamos mudar isso agora. Bloco 3, mecanismo invisível. Os 4 experimentos que mudam tudo. Primeiro mecanismo: o bônus que destrói a cognição. Vamos começar com o mais contraintuitivo de todos. No início do século XX, 2 psicólogos americanos chamados Robert Yerkes e John Dodson conduziram uma série de experimentos com ratos em labirintos. Eles queriam entender a relação entre incentivo e performance. A hipótese natural era simples: quanto maior o choque elétrico que motivava os ratos a aprender o caminho correto, mais rápido eles aprenderiam. O resultado foi o oposto do esperado. Choques fracos, ratos desmotivados, aprendizado lento. Choques médios, ratos focados, aprendizado acelerado. Choques muito fortes, ratos paralisados pelo medo, aprendizado pior do que com choques fracos. A curva não era linear, era um arco invertido. E essa descoberta ficou esquecida por décadas, até que Ariely decidiu replicá-la, não com ratos, mas com seres humanos. Não com choques elétricos, mas com dinheiro. O experimento foi conduzido em vilarejos rurais da Índia, onde o salário médio mensal era de cerca de 500 rúpias, aproximadamente $11. Isso permitia criar bônus que fossem genuinamente significativos para os participantes sem comprometer o orçamento de pesquisa. 3 grupos, 6 jogos que exigiam criatividade, memória e habilidade motora. Grupo 1, bônus máximo equivalente a um dia de salário. Grupo 2, bônus máximo equivalente a 2 semanas de salário. Grupo 3, bônus máximo equivalente a 5 meses de salário. O grupo de incentivo médio superou levemente o grupo de incentivo baixo, mas o grupo de incentivo extremo, o grupo que tinha 5 meses de salário em jogo, teve o pior desempenho de todos. E não foi pouca diferença. Eles alcançaram boa performance em menos de 1/3 das tentativas comparado aos outros grupos. O que estava acontecendo?
O personagem mais revelador do experimento foi Anupam, quando Ramesh, o pesquisador local, explicou que ele poderia ganhar o equivalente a 2.400 rúpias, uma fortuna em termos locais. Anupam olhou fixamente para o labirinto de bolinhas de metal e murmurou para si mesmo: "Isso é muito, muito importante. Eu preciso ter sucesso." E suas mãos começaram a tremer, não por falta de habilidade, não por falta de motivação, mas por excesso de motivação. O bônus havia invadido o campo cognitivo, o cérebro de Anupam havia parado de resolver o problema, havia começado a pensar sobre o bônus. Ariely depois replicou o experimento com estudantes do MIT, usando tarefas cognitivas e tarefas puramente mecânicas. Os resultados confirmaram a distinção crítica. Para tarefas mecânicas, apertar teclas, contar objetos em incentivos maiores produzem mais performance. Para tarefas que exigem cognição, criatividade, memória, resolução de problemas a partir de certo ponto, incentivos maiores destroem a performance. Agora conecta isso ao mercado financeiro. O economista comportamental foi chamado para falar com banqueiros de alto nível antes da crise de 2008. Reunião em sala requintada, comida boa, vistas privilegiadas de Manhattan. Ariely apresentou os dados. Os banqueiros concordavam com a teoria abstrata até o momento em que ele sugeriu que o mesmo mecanismo poderia se aplicar a eles mesmos. Ofendidos, categóricos, nós somos diferentes, nós trabalhamos melhor sob pressão. Um dos executivos, sem perceber a ironia, então descreveu que em novembro e dezembro, muito pouco trabalho real acontece na firma, as pessoas ficam pensando nos bônus e no que vão poder comprar. O mecanismo estava ali, vivo, sendo descrito em primeira pessoa, e a pessoa que o descrevia era incapaz de reconhecê-lo em si mesma. Ariely então foi mais fundo. Trabalhou com Ashley Barkan para analisar dados de jogadores de basquete da NBA que eram classificados como clutch players, atletas que supostamente jogavam melhor sob máxima pressão nos momentos decisivos. O resultado? Os clutch players não melhoravam sua precisão nos momentos de maior pressão. Eles simplesmente tentavam mais vezes. Sua taxa de acerto permanecia a mesma. O que mudava era a frequência dos arremessos, não a qualidade das execuções. Charlie Munger disse uma vez: "Mostre-me o incentivo e eu mostrarei o comportamento." O que Ariely adiciona é a camada que Munger não articulou completamente. O incentivo grande demais produz o comportamento errado. Não por malícia, não por preguiça, por neurofisiologia. A implicação para a construção patrimonial é cirúrgica. O trabalhador que está esperando o bônus de fim de ano para investir está operando com um mecanismo cognitivo que, no momento do recebimento, vai produzir a decisão de qualidade mais baixa possível. O momento de maior motivação financeira é, paradoxalmente, o momento de maior vulnerabilidade ao erro financeiro. Segundo o mecanismo, o significado como combustível invisível. Agora voltamos ao engenheiro do início do episódio. Por que o cancelamento da fusão foi tão devastador se ele foi reconhecido, pago e elogiado? Ariely, junto com Emir Kamenika e Dražen Prelec, conduziu o que ficou conhecido como o experimento dos Bionicles. Bionicles são robôs de Lego, pequenas figuras mecânicas com 40 peças cada uma. Participantes foram recrutados para construí-los em troca de pagamento decrescente. Cada Bionicle adicional custava 11 centavos a menos do que o anterior. Grupo em condição significativa. O participante constrói os Bionicles. Cada um fica exposto sobre a mesa enquanto ele trabalha no próximo. Uma fila de robôs visíveis, acumulados, testemunhando o progresso. Grupo 2, condição Sísifo. O participante constrói, entrega o robô concluído e o pesquisador imediatamente começa a desmontá-lo na frente do participante peça por peça antes de passar para o próximo. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme morro acima pela eternidade, com a pedra sempre rolando de volta para baixo antes de chegar ao topo. O trabalho sem fim, que nunca se completa. Os resultados foram devastadores em sua clareza. O grupo significativo construiu em média 6 Bionicles. O grupo Sísifo construiu em média 7, 2 Bionicles.
e desistiu muito mais cedo, mas o dado mais profundo veio da análise de correlação. No grupo significativo, quanto mais a pessoa gostava de trabalhar com Legos, mais ela persistia. A paixão se traduzia em comportamento. No grupo Sísifo, essa correlação desapareceu completamente. Pessoas que adoravam Legos não persistiam mais do que pessoas indiferentes. A destruição do significado havia neutralizado a motivação intrínseca. Ariely depois conduziu uma variação ainda mais chocante: folhas de papel com pares de letras. Os participantes deveriam encontrar pares de SS consecutivos. 3 condições. Condição reconhecida. O pesquisador recebia cada folha, a examinava atentamente e a colocava numa pilha. Condição ignorada. O pesquisador recebia a folha sem olhar e a colocava numa pilha sem qualquer reação. Condição destruída. O pesquisador recebia a folha e a colocava imediatamente numa trituradora sem olhar. O grupo reconhecido completou em média 9, 0,3 folhas. O grupo destruído completou em média 6, 34 folhas. E o grupo ignorado, aquele cuja folha não foi destruída, mas simplesmente ignorado, completou em média 6, 77 folhas. Ignorar produziu quase o mesmo efeito que destruir. O significado não precisa ser eliminado para morrer, basta ser invisibilizado. Agora aplica isso ao seu patrimônio. Quantas pessoas você conhece que trabalham por décadas com disciplina genuína, mas nunca percebem o acúmulo porque o sistema foi projetado para mantê-las no modo Sísifo? O salário entra, as parcelas saem, o saldo retorna próximo de zero, nenhuma Bionicle permanece de pé, nenhuma folha é examinada com atenção, nenhuma trilha de acúmulo é visível. O sistema financeiro moderno, com seus débitos automáticos, parcelas escalonadas, rotatividade de crédito e serviços de assinatura, que sangram fluxo de caixa em microdoses mensais, é a maior máquina Sísifo já construída. Não é conspiração, é design. Um design que funciona perfeitamente para quem está do outro lado da equação. Terceiro mecanismo, o efeito IKEA e o sequestro do ego. Este é o mecanismo mais perigoso para a tomada de decisão patrimonial, porque é o mais difícil de reconhecer em si mesmo. Ariely, Mike Norton e Daniel Mochon construíram o experimento do origami. 2 grupos, mesmo papel, mesmas instruções de dobrar. Criadores dobram o origami com suas próprias mãos. Não criadores, simplesmente avaliam o origami pronto, criado por outra pessoa. Ambos os grupos, então, dão um lance pelo mesmo origami num leilão. O grupo criador pagaria em média 23 centavos pelo origami. O grupo não criador pagaria em média 5 centavos pelo mesmo origami, uma diferença de 360% no valor percebido por um pedaço de papel dobrado identicamente, mas a descoberta mais assombrosa não foi o preço. Foi o que aconteceu quando os pesquisadores perguntaram aos criadores quanto eles achavam que os outros pagariam pelo seu origami. Os criadores assumiram que os outros pagassem tanto quanto eles. Não percebiam que eram os únicos supervalorizando a própria criação. Ariely então foi mais fundo com o experimento das ideias. Junto com Stephen Spiller e Rachel Barkan, publicou no blog do New York Times um convite para que leitores participassem de um estudo sobre propostas de soluções para problemas sociais. A manipulação era elegante. Para um grupo, os pesquisadores apresentavam as soluções diretamente. Para outro grupo, apresentavam as mesmas soluções em palavras embaralhadas e pediam que os participantes as reorganizassem em frases coerentes. O simples ato de reorganizar palavras, um esforço mínimo que levava segundos, foi suficiente para que os participantes valorizassem as ideias como se fossem suas próprias criações. O que isso nos diz? Que o senso de propriedade e criação não exige esforço imenso para ser ativado, exige apenas participação mínima. O sistema financeiro usa isso de forma sofisticada. A construtora que te deixa escolher o acabamento do apartamento, o banco que te oferece personalizar o pacote de crédito, a seguradora que te permite montar a cobertura ideal. Participação mínima, senso máximo de propriedade, e uma vez que o efeito IKEA está ativo, o custo de sair do produto financeiro ou cognitivo cresce exponencialmente.
Você não está mais avaliando o produto com objetividade, está defendendo uma criação própria. A versão mais devastadora do efeito IKEA no contexto patrimonial é o que eu chamo de aprisionamento imobiliário emocional. Famílias inteiras presas em imóveis que valem menos do que pensam, em localizações que limitam mobilidade profissional e oportunidades econômicas, com financiamentos que capturam 30% ou mais da renda por décadas. Simplesmente porque foi a família quem reformou, escolheu os azulejos, pintou o quarto das crianças, instalou a churrasqueira com as próprias mãos, o esforço virou amor. O amor virou prisão. Sam Zell, o maior operador imobiliário americano do século XX, homem que construiu impérios comprando ativos que os outros não queriam vender por apego emocional, tinha uma frase que resumia décadas de experiência. Real estate is about cash flow, not about love. Imóvel não é amor, imóvel é fluxo. Quando o efeito IKEA contamina a decisão imobiliária, o amor entra e o fluxo sai da análise. E a diferença entre esses dois modos de avaliação pode custar décadas de liberdade financeira. Quarto mecanismo, a esteira hedônica e o consumo perpétuo. Ariely dedica uma parte central do livro ao fenômeno da adaptação hedônica e suas implicações para a felicidade, as decisões de consumo e a arquitetura patrimonial. O conceito começa com um estudo clássico de Philip Brickman, Dan Coates e Ronnie Janoff Bullman. Eles compararam o bem-estar reportado de 3 grupos: paraplégicos, ganhadores de loteria e pessoas sem eventos extraordinários recentes. A hipótese intuitiva diria que paraplégicos seriam profundamente infelizes e ganhadores de loteria radicalmente mais felizes. O estudo, conduzido 1 ano após os eventos, mostrou algo radicalmente diferente. Os 2 grupos extraordinários estavam surpreendentemente próximos ao grupo de controle em termos de satisfação com a vida. Paraplégicos haviam adaptado, ganhadores de loteria haviam adaptado, ambos haviam retornado em graus variados ao que os pesquisadores chamam de baseline hedônica, o nível de satisfação ao qual o indivíduo tende a retornar independentemente dos eventos externos. A conclusão que pouquíssimas pessoas extraem desse dado é a seguinte: aquele apartamento maior que você está certo que te tornará permanentemente mais feliz, não vai. Aquele carro que você está financiando em 72 parcelas para sentir a satisfação que merece, vai durar meses. Aquela viagem que você está antecipando com desconto no rotativo do cartão vai adaptar em semanas. O sistema financeiro compreende a esteira hedônica de forma profunda e a utiliza sistematicamente. Cada novo lançamento, cada nova versão, cada nova coleção existe para fornecer estímulos de novidade que reativam a dopamina que a adaptação apagou. Você não está comprando o produto, você está comprando a sensação temporária de sair da esteira até ser colocado de volta nela. Ariely, então, documenta algo ainda mais sofisticado: a assimetria da adaptação. Leif Nelson e Tom Mavis conduziram uma série de experimentos sobre como interrupções afetam a experiência de prazer e dor. 2 grupos. Um grupo ouviu o som de aspirador de pó por 40 segundos contínuos, outro grupo ouviu o mesmo som por 40 segundos, depois uma pausa breve, depois mais 5 segundos. O segundo grupo, que objetivamente sofreu mais tempo de exposição, reportou menos incômodo com os últimos 5 segundos do que o primeiro grupo reportou com seus últimos 5 segundos. Por quê? Porque a pausa havia destruído a adaptação, o desconforto havia sido reiniciado. E para experiências prazerosas, o efeito era o inverso. Massagens interrompidas eram avaliadas como mais agradáveis do que massagens contínuas de mesma duração. A interrupção havia preservado o prazer. A implicação estratégica é contra-intuitiva, mas poderosa. Para eventos negativos que você não pode evitar, pague todas as dívidas de uma vez. Corte gastos de forma simultânea. Reajuste orçamentos de forma consolidada. A dor inicial é maior, mas o sofrimento total ao longo do tempo é menor porque a adaptação opera sem interrupção. Para experiências positivas, compre bens duráveis em etapas. Não compre o apartamento mobiliado de uma vez. Compre o sofá, adapte. Depois a televisão, adapte. Depois o sistema de áudio. Cada compra é uma nova experiência positiva. A adaptação é repetidamente reiniciada. O intervalo entre experiências positivas não é privação. É arquitetura de prazer otimizado.
e o capital que sobra de cada intervalo é o que financia a liberdade futura. Quinto mecanismo, a vingança patrimonial e o custo do ressentimento. Ariely inclui um capítulo sobre o desejo de vingança que tem implicações diretas e raramente articuladas para decisões financeiras. Ele começa com sua própria experiência devastadora com o atendimento ao cliente da Audi, um carro que quebrou na estrada, com risco de vida, seguido de meses de atendimento incompetente e frio. Ele ficou com raiva, uma raiva profunda, legítima, visceral, e o que fez com essa raiva? Passou semanas e energia mental elaborando como responderia. Escreveu um estudo de caso para Harvard Business Review com nomes fictícios que mapeavam exatamente sua situação. Investiu tempo, criatividade e capital cognitivo que poderiam ter sido direcionados para construção em destruição simbólica. O experimento do Trust Game, conduzido por Ernst Fair com neuroimagem PET, mostrou que o ato de punir um traidor, mesmo a custo próprio, ativa o striatum, a região cerebral associada à recompensa. Vinganças literalmente sentem como um prazer. E a assimetria é perversa. 14% das pessoas que foram irritadas por uma ligação de 12 segundos de um pesquisador devolveram o troco extra que receberam por engano, comparado com 45% das pessoas que não foram irritadas. Uma fricção de 12 segundos. Uma redução de 69% na honestidade subsequente, transladando para o universo financeiro. Quantas decisões patrimoniais ruins são tomadas não por falta de informação, mas como ato de vingança contra o sistema? A pessoa que não investe porque o governo vai tomar tudo de qualquer forma. O empresário que não planeja a sucessão porque meus filhos não merecem o que passei. O trabalhador que não acumula porque nada vai ser suficiente de qualquer forma. Ressentimento estrutural contra o sistema, contra o empregador, contra o governo, contra o mercado é um dos maiores destruidores de patrimônio que existem e raramente é nomeado como tal. Não porque o ressentimento seja ilegítimo, muitas vezes é perfeitamente justificado, mas porque o custo do ressentimento é pago pelo ressentido, não pelo objeto do ressentimento. A Audi não sofreu com a raiva de Ariely. Ariely sofreu. O sistema financeiro não sofre com sua raiva, você sofre. A frase que encerra esse mecanismo vem do próprio Ariely, citando observações colhidas ao longo de anos. O desejo de vingança pode ser uma das mais poderosas motivações humanas, e pode ser igualmente destrutivo para quem o carrega. Bloco 4, convergência sistêmica. O quadro completo. Agora vamos dar um passo atrás e ver o mapa inteiro. Temos 5 mecanismos documentados. 1. Hipermotivação financeira destrói a cognição nos momentos mais críticos. 2. A ausência de significado visível elimina até a motivação intrínseca. 3. O efeito IKEA transforma investimento emocional em aprisionamento racional. 4. A histeria hedônica converte consumo em servidão perpétua. 5. O ressentimento sistêmico direciona energia de construção para a destruição simbólica. Esses 5 vetores, operando simultaneamente e se alimentando mutuamente, criam o que chamo de aprisionamento patrimonial comportamental, um sistema onde a pessoa não é vítima de má sorte, de baixa renda, de falta de inteligência ou de oportunidades inadequadas. A pessoa é vítima de mecanismos cognitivos sofisticados que foram sistematicamente explorados por uma arquitetura financeira projetada para extrair riqueza de quem não os reconhece. Deixa eu te mostrar como esses 5 mecanismos se encadeiam na vida real de uma pessoa comum. Começa na infância. Você vê seus pais trabalhando duro. Você aprende que trabalho leva a recompensas. Você internaliza que mais esforço igual mais resultado. Essa é a semente do mecanismo 1, a crença de que hipermotivação sempre produz melhores resultados. Você entra no mercado de trabalho, trabalha muito, recebe um aumento, compra um carro novo. A felicidade dura 3 meses, a histeria hedônica do mecanismo 4 opera silenciosamente. Você precisa de um carro maior, ou de um apartamento, ou de uma viagem melhor. O consumo escala, você começa a construir coisas, reforme sua casa, monte uma empresa, crie um portfólio de ações através de pesquisa própria. O mecanismo 3, o efeito IKEA, instala-se. Você supervaloria o que criou. Você defende as decisões que tomou. A resistência a mudar cresce na proporção exata do esforço investido. O trabalho aumenta. Os projetos se multiplicam.
mas o resultado do seu trabalho nunca parece acumular de forma visível. O extrato bancário reseta todo mês. A Bionicle é destruída. O mecanismo 2, a ausência de significado, erode a motivação de poupar e investir. Por que guardar se nunca fica? Você começa a sentir que o sistema é injusto, que outros avançam enquanto você fica parado, que as regras foram feitas para te manter na posição atual. O mecanismo 5, o ressentimento, instala-se, e a energia que poderia construir alternativas vai para a crítica e a raiva. Círculo completo. Não porque você é fraco ou desinformado, porque você está operando dentro de uma arquitetura que foi projetada para que exatamente esse ciclo se perpetue. Agora vem o dado mais importante que a Ariely registrou e que pouquíssimos educadores financeiros articulam com clareza. O sistema não precisa que você seja ignorante. Ele funciona mesmo quando você sabe. Os MBA students de Stanford, que previram incorretamente que bônus maiores sempre produzem resultados melhores, não eram ignorantes. Eram alguns dos estudantes mais bem treinados do mundo em teoria econômica. Os banqueiros que descreveram o próprio comportamento improdutivo em novembro e dezembro, focados nos bônus em vez do trabalho, não eram ignorantes. Eram profissionais altamente remunerados e experientes. Os participantes do experimento do origami, que supervalorizaram o próprio trabalho, não eram ignorantes. Estavam participando de um experimento científico e tinham ciência de que estavam sendo estudados. O conhecimento não é proteção suficiente contra mecanismos que operam abaixo do nível da consciência deliberada. A proteção vem da estrutura, não do conhecimento isolado. E essa é a diferença fundamental entre informação financeira e arquitetura patrimonial. Informação financeira te diz o que é certo fazer. A arquitetura patrimonial constrói sistemas que tornam o certo mais fácil de fazer. Robert Shiller, Prêmio Nobel, autor de Narrative Economics, demonstrou que economias inteiras são movidas por narrativas coletivas tanto quanto por fundamentos. As histórias que as sociedades contam sobre si mesmas moldam o comportamento econômico de forma tão poderosa quanto taxas de juros e crescimento de PIB. A narrativa dominante sobre riqueza no Brasil e em boa parte do mundo em desenvolvimento é uma narrativa de escassez, desconfiança e presentismo. Dinheiro é para usar agora porque amanhã pode não ter. Poupança é para quem tem mais do que precisa. Investimento é coisa de rico. O governo vai tomar de qualquer jeito. Essas narrativas não são irracionais em abstrato. Em contextos históricos específicos, inflação crônica, instabilidade política, confiscos de poupança, elas eram adaptações legítimas. O problema é que narrativas persistem muito além dos contextos que as criaram. O Brasil de 2025 tem inflação controlada, mercado de capitais acessível, instrumentos de proteção real disponíveis para qualquer pessoa com R, 30 mensais. Mas a narrativa de desconfiança inscrita na arquitetura cognitiva de gerações continua operando como se o contexto fosse o mesmo. Ariely documentaria isso como um caso claro de inadaptação adaptativa. Comportamentos que foram úteis num ambiente e continuam operando num ambiente completamente diferente. O campo de batalha não é só cognitivo, é narrativo. E mudar a narrativa, construir uma nova história sobre o que dinheiro é, o que patrimônio significa, o que liberdade financeira parece na prática, é parte indispensável da mudança estrutural. Agora quero que você entenda algo crucial, que Ariely articula com precisão cirúrgica. Esses mecanismos não são vícios que você pode resolver com força de vontade. O experimento dos Bionicles não mostrou que pessoas preguiçosas desistem mais cedo. Mostrou que pessoas com alta motivação intrínseca, que amavam Legos, desistiram exatamente tanto quanto pessoas indiferentes quando o significado foi removido. O experimento do origami não mostrou que pessoas ingênuas supervalorizam o próprio trabalho. Mostrou que pessoas que deveriam saber melhor, que participavam de um experimento científico e, portanto, tinham ciência de que estavam sendo estudadas, ainda assim não conseguiam perceber sua própria sobreavaliação. O experimento das recompensas não mostrou que pessoas motivadas performam melhor. Mostrou que MBA students de Stanford, quando apresentados aos dados, previram incorretamente que incentivos maiores sempre produzem melhores resultados.
A força de vontade não é suficiente porque esses mecanismos operam abaixo do nível da consciência deliberada. A solução não é se tornar mais racional. A solução é construir sistemas que tornem a irracionalidade irrelevante. Kahneman distingue entre sistema 1, o pensamento rápido, intuitivo, automático, e sistema 2, o pensamento lento, deliberado, analítico. O que Ariely adiciona é a percepção de que o sistema 1 é consistentemente explorado pelo mercado muito mais eficientemente do que o sistema 2 é protegido pela educação. A estratégia de contra-ataque não pode ser: ative seu sistema 2 nas decisões financeiras importantes. Porque o sistema 2 não está disponível exatamente quando mais precisamos dele, quando estamos hipermotivados, emocionalmente engajados ou operando dentro de sistemas projetados para criar urgência. A estratégia de contra-ataque tem que ser: construa a arquitetura no sistema 1, automatize, estruture, ritualize, torne o comportamento correto o comportamento padrão, não o resultado de uma decisão ativa que pode falhar. Bloco 5, veículo estratégico, revertendo os mecanismos. Aqui chegamos na parte mais importante do episódio. Não estamos aqui para contemplar mecanismos de destruição. Estamos aqui para convertê-los em arquitetura de construção. Cada um dos 5 mecanismos que documentamos tem uma contrapartida estratégica, uma forma de usar a mesma força, mas direcionada para acumulação, em vez de dispersão. Inversão 1. Substituição do bônus cognitivo pelo Kaizen financeiro. Se hipermotivação destrói cognição, a resposta não é eliminar a motivação, é distribuir lá no tempo. Ariely sugere, a partir dos dados, que bônus menores e mais frequentes produzem performance mais consistente do que bônus anuais de alto valor. Por quê? Porque o incentivo médio opera no pico da curva de Yerkes-Dodson, motivação suficiente para gerar esforço e insuficiente para gerar paralisia, transladando para a construção patrimonial. O Kaizen financeiro é a implementação direta desse princípio. Kaizen, o conceito japonês de melhoria contínua em pequenos incrementos, é fundamentalmente incompatível com hipermotivação episódica. Ele opera através de microações consistentes que gradualmente constroem infraestrutura sem nunca acionar o nível de pressão que destrói a cognição. Na prática, não espere o bônus anual para investir. Configure aportes mensais automáticos mesmo que pequenos. R200 em ETFs de índice. R300 em Tesouro IPCA+. R150 num fundo de liquidez. O aporte automático não é uma decisão. E ao não ser uma decisão, está protegido da hipermotivação financeira que ocorre em momentos de pressão. James Clear articulou isso de forma precisa. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. Sistemas operam quando a motivação falha, e a motivação vai falhar. O sistema automático opera quando você está sobrecarregado no trabalho, quando o mercado está em queda, quando a criança está doente, quando o carro precisa de reparo, quando o ambiente conspira contra qualquer decisão ativa. O aporte automático é o clutch player real, aquele que não depende de condições emocionais ideais para executar. Inversão 2, manufatura ativa de significado patrimonial. Se a ausência de significado elimina até a motivação intrínseca, a solução é criar significado visível e tangível no processo de construção patrimonial. O experimento dos Bionicles mostrou que a diferença entre persistência e desistência não estava na habilidade, na remuneração ou na preferência pelo produto, estava na visibilidade do progresso. O grupo que via seus robôs se acumulando sobre a mesa persistia muito mais. O grupo que via seus robôs sendo destruídos imediatamente desistia mesmo tendo os mesmos níveis de paixão pela tarefa. O investidor médio brasileiro existe num universo financeiro deliberadamente opaco, extratos mensais com números abstratos, gráficos de rendimento em percentuais que não se traduzem em experiência vivida. Sistemas que mostram volatilidade diária, mas escondem crescimento de décadas. A resposta estratégica é construir um painel de Bionicles patrimoniais. Não metaforicamente, literalmente.
Um documento pode ser uma planilha simples, um caderno físico, um aplicativo que acompanha não apenas o saldo total, mas o número de cotas do fundo, o crescimento mensal em reais, o número de meses de despesas cobertas pelo patrimônio acumulado, a data prevista de independência financeira com os aportes atuais. Torne o progresso visível de formas múltiplas e concretas. Quando você pode ver que passou de 47 cotas para 53 cotas num fundo de índice, isso é uma Bionicle sobre a mesa. Quando você percebe que seu Tesouro IPCA mais cobre agora 3 meses de despesas foi apenas um mês no início do ano, isso é progresso tangível. Morgan Housel documentou algo que confirma esse princípio. A maioria das fortunas foi construída por pessoas que simplesmente não pararam. A consistência não é glamourosa, mas é o único comportamento que o tempo amplifica de forma exponencial. E a consistência requer significado. O investidor que não vê progresso para. É lei de comportamento, não fraqueza de caráter. Inversão 3. Direcionamento estratégico do efeito IKEA. O efeito IKEA é inevitável. Você vai supervalorizar o que criou. A questão não é eliminar esse viés, é escolher cuidadosamente o que construir. Se você aplica o efeito IKEA a ativos concretos individuais, o imóvel específico, a empresa que você fundou, o negócio que você construiu do zero, vai tomar decisões subótimas porque sua avaliação está contaminada por participação emocional. Mas se você aplica o efeito IKEA à estratégia, à filosofia de investimento, ao sistema de alocação, você cria um vínculo emocional com o processo correto, não com um ativo incorreto. A distinção é fundamental. Efeito IKEA no ativo errado. Eu pesquisei esse imóvel durante meses, fiz 3 visitas, negociei o preço e reformei pessoalmente o banheiro. Vender agora seria trair tudo que investi nele. Efeito IKEA no processo correto. Eu construí minha política de investimentos ao longo de 2 anos. Estudei os dados históricos de ETFs de índice, configurei meu sistema de aportes automáticos, aprendi sobre alocação de ativos. Esse processo é meu e eu não vou abandoná-lo só porque o mercado caiu 20%. O segundo uso do efeito IKEA protege o comportamento correto nos momentos de maior pressão. O investidor que construiu seu sistema de investimento, que tem convicção nele porque o estudou, calibrou e adaptou, vai atravessar crises de mercado sem vender na mínima. Não porque seja mais racional do que outros, porque o efeito IKEA está trabalhando a seu favor. John Bogle passou décadas dizendo que o investidor médio não perde para o mercado, perde para si mesmo, comprando no pico e vendendo no fundo. A solução que ele propunha não era mais racionalidade, era mais sistema, menos decisões ativas, mais estrutura automatizada que o efeito IKEA protegia da interferência emocional de curto prazo. Inversão 4. Gestão ativa da esteira hedônica. A esteira hedônica é neurofisiologia, não pode ser eliminada, mas pode ser gerenciada estrategicamente para maximizar satisfação e liberar capital. Ariely e os pesquisadores de adaptação chegaram a 3 princípios práticos que têm implicações diretas para decisões de consumo. Princípio 1. Interrompa experiências prazerosas para preservá-las. A massagem interrompida foi mais prazerosa do que a massagem contínua. A pausa reinicia a adaptação e intensifica o retorno ao prazer. Aplicação patrimonial. Espalhe compras de bens duráveis ao longo do tempo. Cada compra é uma reinicialização da experiência positiva. A satisfação se acumula em vez de adaptar. E o capital, que seria gasto em bloco, agora disponível em porções, trabalha no intervalo. Princípio 2. Invista em experiências transientes, não apenas em bens permanentes. Bens permanentes, sofá, televisão, carro, fornecem experiências contínuas às quais nos adaptamos rapidamente. Experiências transientes, viagens, concertos, jantares especiais são mais resistentes à adaptação porque são, por definição, interrompíveis. A pesquisa confirma. Memórias de experiências contribuem mais para o bem-estar a longo prazo do que memórias de aquisições. Isso não é um argumento contra a propriedade. É um argumento para a proporção correta entre investimento em experiências e investimento em bens, e um argumento poderoso contra o uso de crédito caro para adquirir bens que adaptarão em meses. Princípio 3. Reduza perdas de uma vez, distribua ganhos no tempo. Quando cortes de gastos são necessários,
Retire o streaming, cancele a assinatura, reduza o restaurante, faça tudo de uma vez. A adaptação opera mais eficientemente em eventos contínuos do que em múltiplos choques episódicos. Mas quando adicionar algo positivo, adicione gradualmente. Cada adição é uma nova experiência de prazer antes que a adaptação neutralize o anterior. O gerente financeiro esperto da própria vida opera dentro dessa arquitetura, não contra ela. Inversão 5. Conversão do ressentimento em estrutura. A raiva e o ressentimento contra o sistema financeiro, frequentemente legítimos, devem ser convertidos de emoção paralisante em arquitetura proativa. Ariely documentou que o ressentimento da Audi custou a ele semanas de energia mental e produtividade. O estudo de caso que escreveu para a HBR foi uma forma de converter destruição em produção, mas ainda assim foi energia que poderia ter sido direcionada de forma mais eficiente. A versão patrimonial desse princípio é poderosa. Cada vez que você identifica um mecanismo do sistema financeiro que foi usado contra você, converta esse reconhecimento em uma ação de proteção estrutural, não em paralisia ou ressentimento. Você descobriu que o banco cobrou tarifas que não autorizou? Não passe semanas ressentido. Passe uma hora migrando sua conta para uma opção de custo zero e configure sua estrutura de tal forma que esse tipo de erosão nunca mais ocorra automaticamente. Você percebeu que o consórcio que você contratou tem taxa de administração mais alta do que o benchmark? Não passe meses ruminando sobre ter sido enganado. Passe uma tarde analisando se vale rescindir e, se não, como maximizar a eficiência do instrumento que você tem. O ressentimento não desfaz o passado, mas o ressentimento tem custo de oportunidade presente. Cada hora de energia mental gasta em raiva contra o sistema é uma hora não gasta em construção dentro do sistema ou em construção de arquiteturas alternativas ao sistema. A antifragilidade de Taleb é a inversão mais elegante do ressentimento. Ao invés de ser destruído pelo sistema, tornar-se mais forte por causa da exposição a ele. O filântropo involuntário que reconhece os mecanismos de extração e os nomeia, e então usa esse reconhecimento para construir estruturas de proteção, está precisamente executando a inversão de Taleb. Os veículos estratégicos, como cada instrumento mapeia para os mecanismos. Com os 5 mecanismos compreendidos e suas inversões articuladas, podemos agora avaliar instrumentos financeiros não por suas propriedades técnicas isoladas, mas por sua adequação comportamental para diferentes perfis cognitivos. ETF de índice. O instrumento mais poderoso não é poderoso porque é tecnicamente superior em todos os aspectos. É poderoso porque é behavioralmente superior para a maioria das pessoas na maioria dos contextos. John Bogle construiu esse argumento sobre décadas de dados históricos. O gestor ativo médio não supera o índice ao longo de longos períodos, após custos, mas Ariely adiciona a camada comportamental que Bogle não articulou completamente. O ETF de índice elimina a necessidade de decisões ativas frequentes, exatamente o tipo de decisão que o efeito IKEA, a hipermotivação e a adaptação hedônica tendem a contaminar. O ETF de índice é fundamentalmente a terceirização do ego financeiro. Você não precisa ter razão, você não precisa ter insight, você não precisa superar o mercado. Você precisa apenas persistir. E persistência é o único comportamento que o tempo amplifica de forma garantida. Tesouro IPCA+. Ariely documentou que seres humanos têm dificuldade profunda de imaginar versões futuras de si mesmos com clareza e empatia suficientes para tomar decisões de longo prazo adequadas. Kahneman chamou isso de present bias, a tendência de supervalorizar o presente imediato em relação ao futuro. O Tesouro IPCA+, é um instrumento de compra de décadas futuras que força a concretização do futuro no presente. Quando você adquire um tesouro com vencimento em 2040, você está literalmente comprando uma posição no futuro, tornando-o de abstrato em contratual. A indexação ao IPCA adiciona uma camada protetora adicional. O instrumento se adapta à realidade, um mecanismo que imita, em termos financeiros, a adaptação hedônica, mas desta vez a favor do investidor. Consórcio. Ariely construiu um capítulo inteiro em The Upside of Irrationality sobre como ele gerenciou seu tratamento com o interferon,
um protocolo que exigia injeções 3 vezes por semana durante 18 meses, cada uma seguida de horas de febre e vômito. A resposta racional seria calcular o benefício de longo prazo e agir racionalmente. A resposta humana seria, como todos os outros pacientes no estudo, falhar na consistência. Ariely construiu um ritual. Comprava filmes que queria assistir ao longo da semana, reservava-os para as noites de injeção, associando a injeção à antecipação do prazer de assistir filmes. O ritual transformou um comportamento impossível de sustentar por vontade pura em um comportamento automático e até antecipado. O consórcio funciona pelo mesmo mecanismo, com a diferença de ser socialmente sancionado e juridicamente contratual. Ele não é o instrumento financeiro de melhor retorno esperado, mas é um dos instrumentos de melhor adequação comportamental para pessoas com alta tendência ao presentismo. James Clear: você não precisa ser motivado para fazer a coisa certa. Você precisa que a coisa certa seja o caminho de menor resistência. Para alguém que sabe que não vai conseguir manter a disciplina de aportar mensalmente no investimento de renda variável, o consórcio transforma a disciplina em contrato. A vontade é substituída por estrutura. Home Equity. Ariely documenta os efeitos do efeito IKEA sobre imóveis com precisão incomum. A maioria das pessoas supervaloria seus imóveis próprios em relação ao mercado, um resultado direto do esforço investido na aquisição, personalização e manutenção. O Home Equity é um instrumento que converte esse ativo emocionalmente supervalorizado em capital financeiro mobilizável, sem exigir que o proprietário abandone o imóvel ou o vínculo emocional com ele. No vocabulário do efeito IKEA, uma forma de desbloqueio de capital improdutivo que preserva o objeto do apego emocional. A armadilha é usar o capital desbloqueado para financiar mais consumo, o que reinicia a esteira hedônica, sem criar ativos geradores de renda. A versão estrategicamente correta usa o capital do Home Equity para investir em ativos que gerem fluxo de caixa, ETFs de renda, FIIs ou imóveis em mercados com melhor relação aluguel-preço. Bloco 6 implementação, 30 dias, 90 dias, 10 anos. Vamos ser concretos. O conhecimento sem implementação é conteúdo sem construção. É a condição sísifo da informação. Entra, não acumula, sai. 3 horizontes, 3 conjuntos de ações. Um sistema que se autossustenta, horizonte de 30 dias, o diagnóstico e a limpeza. Ação 1. Mapeie seus sísifos financeiros. Abra seu extrato dos últimos 3 meses. Para cada gasto recorrente que não constrói ativo, não paga serviço que você genuinamente usa e não contribui para bem-estar mensurável, anote. Não julgue. Não decida nada ainda, apenas nomeie. Assinaturas esquecidas, parcelas de bens depreciados, serviços de conveniência que você usa com frequência que não justifica o custo, seguros sobredimensionados, tarifas bancárias que nunca questionou. Existe uma categoria especialmente insidiosa que poucos mapeiam: os gastos que foram decisões do eu quente e que agora o eu frio paga mensalmente sem sequer lembrar a motivação original. A assinatura que você assinou num momento de entusiasmo, o serviço que você contratou para uma fase que nunca terminou oficialmente, as parcelas de um bem que você comprou num fim de semana de euforia. Esse tipo de gasto não apenas drena recursos, ele drena o significado do trabalho mensal. Você trabalhou o mês inteiro para pagar decisões de versões anteriores de si mesmo, que já não existem. Calcule o total mensal. Esse número é o seu capital disponível para a conversão patrimonial. É o que o Sísifo está destruindo todo mês. Ação 2. Identifique seus efeitos IKEA ativos. Liste os ativos que você possui que você suspeita que está supervalorizando, o imóvel que você reformou pessoalmente, o negócio que você fundou, a carteira de ações que você montou com pesquisa intensa, a participação societária que você negociou arduamente. Para cada um, pergunte: se um observador externo avaliasse esse ativo sem saber que é meu, qual seria o valor que atribuiria? E se ele soubesse os dados objetivos de mercado, quanto pagaria? A distância entre sua avaliação e a resposta a essa pergunta é o seu coeficiente de efeito IKEA. Não precisa agir ainda, mas precisa medir. Um exercício mais preciso. Para o seu imóvel, pesquise os preços de imóveis comparáveis na mesma região nos últimos 90 dias. Não os preços pedidos, os preços efetivamente transacionados.
A diferença entre o que você achava que vale e o que o mercado está pagando revela a magnitude do seu efeito IKEA imobiliário. Ação 3. Configure um sistema de visibilidade patrimonial básico. Crie um documento simples. Pode ser uma planilha, pode ser um caderno que registre semanalmente. Total de patrimônio investido em reais. Número de cotas, unidades dos principais instrumentos, equivalência em meses de despesas cobertas, distância em meses para a próxima meta de acumulação, percentual do objetivo de independência financeira já alcançado. A última métrica é especialmente poderosa porque transforma um número absoluto, R, 47.000, investidos numa narrativa de progresso 9,4% do caminho para a independência financeira. O cérebro responde de formas completamente diferentes a essas duas informações, embora sejam matematicamente idênticas. Torne o progresso visível em múltiplos formatos. Crie suas Bionicles sobre a mesa. Horizonte de 90 dias. A estrutura e o ritual. Ação 1. Configure o sistema de aportes automáticos. Escolha um dia fixo do mês, o 10º dia, o 20º, o que funcionar para o seu ciclo de caixa. Nomeie esse dia. Dia do aporte é um nome razoável. Configure débitos automáticos para pelo menos 2 instrumentos, um de liquidez imediata, Tesouro Selic ou equivalente, um de longo prazo, ETF de índice amplo ou Tesouro IPCA mais mínimo. O valor pode ser pequeno, pode ser R100, pode ser R50. O tamanho não importa no início. O que importa é que o sistema exista antes da decisão, porque quando a decisão precisar ser tomada sob pressão e vai, o sistema já terá tomado por você. Existe uma regra comportamental importante aqui. Nunca defina o valor do aporte no mesmo momento em que você recebe seu salário ou algum rendimento extra. Esse é o momento de maior hipermotivação financeira e, como aprendemos com Ariely, é um momento de maior vulnerabilidade a decisões cognitivamente subótimas. Defina o valor do aporte num momento neutro, com dados em mãos, sem pressão temporal. E então configure a automação, para que a decisão nunca precise ser retomada. Ação 2. Crie um ritual de revisão mensal. Vincule a revisão do seu painel patrimonial a algo que você genuinamente aprecia fazer. Um café específico? Um horário tranquilo? Uma música favorita? Ariely vinculou a injeção de interferon à antecipação dos filmes que assistiria na sequência. O investidor disciplinado vincula a revisão do portfólio a uma experiência positiva associada. Isso não é manipulação emocional. É arquitetura comportamental exatamente o que Ariely documentou como a diferença entre o paciente que completou o protocolo de 18 meses e os que desistiram. A revisão mensal tem 2 propósitos distintos que devem ser mantidos separados. Propósito 1. Manutenção. Verificar se o sistema está funcionando como esperado. Os aportes foram realizados? As proporções de alocação ainda estão alinhadas? Algum custo inesperado apareceu? Propósito 2. Aprendizado. O que aconteceu no mercado e na economia que é relevante para a estratégia de longo prazo? Há algo que justifique ajustar a política de investimento não à resposta emocional ao mercado, mas à estrutura racional construída em momento de calma? Manter esses 2 propósitos separados protege contra a armadilha de tomar decisões, de propósito 2 com a urgência emocional do propósito 1. Ação 3. Escreva sua política de investimento pessoal. 1 página, não mais. Por que você está investindo? Em que você vai investir? Como você vai reagir quando o mercado cair 30%? Quais condições precisam ser verdadeiras para você mudar a sua alocação? Escreva isso quando estiver calmo, informado e sem pressão. E então, nos momentos de crise ou euforia que vão chegar, leia o que você mesmo escreveu quando tinha clareza. Isso é o efeito IKEA trabalhando a seu favor. Você vai defender essa política porque foi você quem a construiu. E nesse caso específico, você deve defendê-la. A política de investimento é o eu frio, protegendo as decisões do eu quente futuro. É uma carta de um você sereno para um você que vai estar sob pressão e que vai precisar dessa orientação exatamente quando for mais difícil segui-la. Horizonte de 10 anos, o composto e a liberdade. Ariely documentou que seres humanos consistentemente subestimam a extensão e a velocidade da adaptação hedônica.
Achamos que vamos sofrer mais com perdas do que sofreremos. Achamos que vamos ser mais felizes com ganhos do que seremos. Ambos os erros nos custam. O erro sobre ganhos nos faz perseguir estímulos de novidade que adaptarão em meses. O erro sobre perdas nos faz evitar o desconforto de aportes mensais que, em perspectiva de 10 anos, é absolutamente trivial. Mas tem um terceiro erro que Ariely documenta e que é o mais custoso de todos, o erro sobre o processo. Imaginamos que o processo de construção patrimonial vai ser difícil, desconfortável e sacrificante por muito tempo. E essa antecipação de sofrimento prolongado nos faz procrastinar o início. O que os dados mostram é diferente. O desconforto do processo de investimento, especialmente quando estruturado com automação e ritual, adapta rapidamente. Nos primeiros meses, o aporte mensal parece um sacrifício. Em 12 meses, é apenas um item no fluxo de caixa. Em 3 anos, é invisível absorvido pelo sistema sem fricção cognitiva. E o prazer do acúmulo cresce na direção oposta. Os primeiros R, 1.000 investidos, parecem insignificantes. Os primeiros R, 10.000, começam a parecer reais. Os primeiros R, 50.000, produzem uma sensação nova, a sensação de que existe uma reserva, uma opcionalidade, um buffer entre você e o mundo. E a partir daí, o composto começa a operar de formas que a intuição humana simplesmente não consegue antecipar. A implicação estratégica de uma década. O sofrimento percebido do aporte mensal é máximo nos primeiros meses e mínimo nos anos seguintes, à medida que o sistema se automatiza e o hábito se consolida. O prazer percebido da liberdade financeira acumulada é mínimo no início e cresce de forma composta. A pessoa que automatizou R, 500 mensais por 10 anos em instrumento com retorno real de 6% ao ano, acumulou aproximadamente R, 82.000 em valores reais, sem esforço adicional após a configuração inicial, sem decisões ativas, sem talento especial. Mas o número que realmente muda tudo não é o R, 82.000. É o que esse patrimônio representa em termos de opcionalidade. Opcionalidade é a capacidade de dizer não. Dizer não ao emprego que não te satisfaz, mas que você precisava porque não havia reserva. Dizer não à proposta de negócio que parecia urgente, mas que você sabia que era arriscada demais. Dizer não à pressão social de consumo que consome renda de quem não tem alternativa. Ariely documentou que a felicidade não é um estado, é uma função da flexibilidade que você tem de escolher seu estado. Pessoas com opcionalidade são mais felizes não porque tenham mais coisas, são mais felizes porque têm mais escolhas. E patrimônio real, líquido, diversificado, gerando renda, é a forma mais direta e menos abstraída de construir opcionalidade. Não em teoria. Na prática de um dia a dia, em que as decisões são tomadas a partir de uma posição de força, não de urgência, apenas sistema, apenas persistência, apenas o tempo fazendo o trabalho que apenas o tempo pode fazer. Bloco 7. Mic Drop. Dan Ariely passou 3 anos num hospital. 70% do corpo queimado. Cada bandagem a ser removida. Cada injeção, cada cirurgia, cada noite acordado ouvindo as máquinas. E enquanto todos ao redor esperavam que aquela experiência o tornasse mais cínico, mais fechado, mais desconfiado do ser humano, ele se tornou profundamente curioso sobre o que move as pessoas. Não o que deveria mover, o que de fato move, porque ele viveu nos dois lados da equação. O paciente que sabia racionalmente que devia tomar o interferon e criou um sistema de filmes para conseguir fazê-lo. E o pesquisador que documentou como todos os outros pacientes que sabiam exatamente a mesma coisa racionalmente falharam sem um sistema equivalente. O conhecimento sem sistema não é suficiente. A motivação sem estrutura não é suficiente. A inteligência sem arquitetura comportamental não é suficiente. Existe um dado que a Ariely menciona quase de passagem, mas que carrega uma das implicações mais profundas de todo o livro. No experimento dos Bionicles, o pesquisador perguntou a consultores hipotéticos, pessoas que observaram as duas condições experimentais do lado de fora, qual seria a diferença de produtividade entre o grupo significativo e o grupo Sísifo. Os consultores acertaram a direção,
adivinharam que o grupo significativo produziria mais, mas erraram dramaticamente a magnitude. Estimaram que a diferença seria de 1 ou 2 Bionicles. A diferença real foi de 3, 5 Bionicles, e em termos de persistência, a diferença foi ainda maior. O que isso nos diz? Que mesmo pessoas que entendem o princípio do significado no trabalho subestimam drasticamente o seu poder. E isso se aplica diretamente à construção patrimonial. Você pode saber intelectualmente que o significado visível do progresso é importante para manter a consistência de aportes, mas você provavelmente ainda está subestimando o quanto isso importa. A diferença entre o investidor que acompanha seu patrimônio de forma ativa, vê as cotas crescerem, mapeia o progresso, celebra marcos, e o investidor que investe no escuro não é de 10% ou 20% em termos de consistência. Pelos dados de Ariely, a diferença pode ser de 40% a 50% em produtividade persistida ao longo do tempo. Aquele painel de visibilidade patrimonial que eu descrevi não é um ornamento, é estrutura crítica. E o que o sistema financeiro moderno não quer que você saiba é que o título de liberdade financeira não é conquistado num momento heróico. Não tem uma transação, não tem um investimento que muda tudo, não tem um insight revelador que transforma a situação. A liberdade financeira é conquistada na acumulação de microações consistentes, executadas dentro de um sistema que torna a irracionalidade irrelevante. Da mesma forma que Ariely completou 18 meses de Interferon, não através de força de vontade heróica, mas através de filmes reservados com antecedência, ritual, sistema, estrutura, não heroísmo, não gênio, não sorte. E o que o sistema financeiro moderno não quer que você saiba é que ele foi construído para que exatamente esse insight chegue tarde, quando o endividamento já está instalado, quando o efeito IKEA já prendeu capital em ativos errados, quando a esteira hedônica já está operando em velocidade máxima, quando o ressentimento já está consumindo a energia que construiria alternativas. Mas o insight também pode chegar agora. E cada dia que ele antecipa é um dia a mais que o tempo. O único recurso verdadeiramente insubstituível trabalha a seu favor. E o que o sistema financeiro moderno descobriu muito antes de qualquer de nós descobrir é que ele não precisa nos manipular de formas sofisticadas. Ele só precisa construir uma arquitetura que é compatível com os nossos mecanismos naturais de irracionalidade. Crédito fácil que ativa hipermotivação de consumo, parcelas que tornam a Sísifo invisível, lançamentos que exploram o efeito IKEA da novidade, marketing que alimenta a esteira hedônica, burocracia que converte ressentimento em paralisia. Cada instrumento do sistema ataca um mecanismo diferente. Juntos, constroem o aprisionamento patrimonial comportamental. A saída não é fingir que você é uma máquina racional. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. A saída é entender que a irracionalidade bem gerenciada é uma vantagem. O ritual de investimento que você criou o hábito de aportar todo 10º dia do mês, vinculado a um momento que você aprecia, é a mesma irracionalidade que a Ariely usou para completar 18 meses de Interferon quando todos os outros desistiram. O efeito IKEA que você deliberadamente aplicou à sua política de investimento, tornando-a sua através do processo de criação, é a mesma força que fez Ariely defender o estudo de caso da Audi com mais vigor do que defensores contratados. A visibilidade que você criou para o seu progresso, as Bionicles sobre a mesa, é o mesmo mecanismo que Ariely documentou como a diferença entre 10, 6 e 7, 2 robôs construídos. A automatização que você configurou, que torna o aporte o comportamento padrão, não o resultado de uma decisão, é a inversão direta do bônus de 5 meses que paralisou a Nopon no labirinto. O filântropo involuntário, aquele que transfere riqueza para o sistema sem perceber o mecanismo, opera dentro da arquitetura que o sistema construiu para ele. O arquiteto patrimonial, aquele que compreende os mecanismos e os redireciona, opera dentro de uma arquitetura que ele construiu para si mesmo. A distância entre esses dois não é inteligência, é estrutura. O pobre compra parcelas, o rico compra tempo. O sistema financeiro moderno transforma a ansiedade em produto. O investidor médio não perde para o mercado, perde para a própria psicologia. Riqueza real não parece luxo,
parece opcionalidade. A inflação destrói percepção temporal antes de destruir patrimônio. Uma última frase: não é minha. É a conclusão mais silenciosa e mais devastadora de toda a pesquisa de Ariely, escondida numa única observação ao final do experimento dos Bionicles. Pegar pessoas que amam algo e colocá-las em condições de trabalho sem significado pode matar qualquer alegria interna que elas possam ter na atividade. Substituindo as palavras, pegar pessoas que querem construir patrimônio e mantê-las num sistema sem progresso visível pode eliminar qualquer motivação genuína que elas possam ter de acumular. O sistema financeiro sabe disso. A pergunta é: você sabe